chamou a atenção desde o fim da tarde de ontem, repercussão durante a noite e hoje, outras tantas repercussões com a morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, com um posicionamento do governo do Irã prometendo retaliações depois do que aconteceu com esse ataque em território iraniano, lá em Teherã, e com uma preocupação muito grande de uma intensificação ainda mais poderosa de um conflito na região. Zaidan. O Ismail Haniyeh é, sem dúvida, a principal liderança do Hamas, e isso foi construído desde que ele foi, entre aspas, eleito, né, favorito pelo Sheikh Ahmed Yassin, que foi assassinado por Israel em 94. Um ano antes, houve um atentado que quase matou os dois, tanto o Yassin quanto o Haniyeh. Ele sobreviveu. No ano seguinte mataram Yassin e está no Hamas desde na sua fundação, estava lá, e sempre foi um alvo. A sua saída da faixa de Gaza tem a ver com o seu trabalho político. O Haniyeh conseguiu, por exemplo, fazer com que o Hamas buscasse apoio diplomático, buscasse apoio político e trabalhasse com a ideia de uma grande frente palestina, e não um sectarismo que levava ao ódio fratricida ali em relação às outras organizações palestinas, inclusive o Fatah, a Frente de Libertação Palestina. Então, ele tinha uma visão política muito acurada e sempre foi alvo de Israel. Aliás, Ronald, do ano passado para cá, o que mataram de gente da família do Haniyeh, inclusive filhos e netos, foram mortos, né? E até o neto, uma criança, a justificativa foi de que ele fazia parte das brigadas militares, né? O que obviamente é uma mentira. E os filhos dele, que claro, eram diretamente ligados ao Hamas. Foram mortos, e ele dizia que isso não alteraria em nada a luta. E agora há duas complicações paralelas, né? O ataque a Beirute, para matar um líder do Hezbollah, por aquele ataque contra as colinas do Golã, e a morte do Haniyeh em território iraniano e numa situação especial, porque ele foi para a posse do novo presidente do Irã. Inclusive o Geraldo Alckmin estava lá, porque foi como representante do Brasil na posse do novo presidente do Irã. Então isso, você tem em poucos dias a violação ao território libanês, porque uma coisa é atacar um líder do Hezbollah que está numa zona de combate, outra coisa é atacá-lo em Beirute, a capital de um país. E o assassinato de um líder palestino em solo iraniano, de um convidado pelo governo do Irã, o que obviamente afronta a soberania do Irã. Inclusive, o primeiro discurso do presidente foi dizer que vai defender a integridade do Irã. Há várias ameaças de retaliação, de castigo, etc., mas isso é normal na região. Sempre há esse tipo de reação, muitas vezes não é consumada, né? Mas é claro que isso reduz a insignificância a possibilidade de um acordo a curto prazo entre Israel e Hamas, inclusive com relação aos reféns. E os Estados Unidos dizendo, não tínhamos nada com isso, nem sabíamos que isso iria acontecer, etc. Mas é emblemática a entrevista dada por Kamala Harris a respeito do que aconteceu em Beirute, né? Ela simplesmente disse que não, que é um direito de Israel e que isso não se discute. Ela se referia ao ataque contra o líder do Hezbollah, mas não disse uma palavra sobre o fato de que esse ataque foi contra a capital de um país. Então, aliás, essa é a posição padrão da Kamala Harris, além do desconhecimento profundo sobre os problemas da região e de tudo que está fora dos Estados Unidos. Ela claramente se posicionou naquele embate que há sobre a posição dos Estados Unidos em relação a Israel. Ela já se posicionou claramente em qualquer situação e circunstância a favor do governo de Israel. E aí, claro, a diferença em relação ao Trump é que ela lamenta o que está acontecendo na faixa de Gaza, o que acrescenta hipocrisia à ignorância, Roland.